Alguns anos vivi em Itabira. Principalmente nasci em Itabira. Por isto sou triste, orgulhoso, de ferro. A vontade de amar que me paralisa o trabalho vem de Itabira, de suas noites brancas, sem mulheres e sem horizonte. E o hábito de sofrer, que tanto me diverte, é doce herança itabirana. O século XX mal começava e anunciava-se a espera do nono filho de Dona Julieta Augusta e do coronel Carlos de Paula. Coronel só de título, por causa do poder que exercia. Os dois eram primos, ele um Andrade, ela Drummond, as mais ricas e poderosas famílias da cidadezinha mineira de Itabira. Quando o menino Carlos veio ao mundo, era o ano da graça de 1902. Minha família era de fazendeiros, mas quando eu nasci, meus pais já se haviam mudado para a cidade. Era uma pequena cidade do interior, onde minha família tinha uma certa importância social. Importância essa que era muito relativa, diante da importância, por sua vez, também reduzida da cidade no quadro de Minas Gerais. Itabira, de extraordinária riqueza mineral, já entrara no ciclo da exploração pelos ingleses da Iron Company. As terras mais valiosas do lugar pertenciam aos Drummond e aos Andrade. Era deles o Pico do Cauê, um imenso morro de minério que os tornava ainda mais ricos. O menino Carlito mal se apercebia da riqueza da família. Tinha outros encantos, como os que lhe proporcionava Samaria. Samaria era uma escrava. Todo mundo respeitava, todos da casa respeitavam, porque ela havia criado o Carlos, o pai do Drummond, criou, porque ela era escrava do capitão Elias. Ela tinha as folgas dela, porque era uma pessoa muito obediente, muito trabalhadora, então ela não era tratada como escrava, ela cachimbava. E ela usava sempre uma saia preta, meu pai contava, com bolso. E punha o cachimbo no bolso. E teve um dia que ela foi passear com o Drummond, então ela esqueceu a binga. Aí ela queria cachimbar e tudo mais, ficou pensando. Aí pegou duas pedrinhas de cristal e escou uma em cima da outra. Deu aquele fogo, o Drummond ficou encantado. Samaria sabe fazer fogo, sabe fazer chuva. Eu não sei fazer nada, meu filho. Quem sabe fazer é Deus, meu senhor. Criado nas mais rígidas tradições do interior de Minas, na vizinhança deste casarão, onde passou a infância, o menino Carlito chamava a atenção pelo jeito diferente, meio esquisito. Eu confesso que, desde criança, tive uma espécie de fascinação inconsciente pela palavra, pela forma visual da palavra. Eu gostava muito das letras antes de saber ler. E quando comecei a ler, eu gostava muito de jornais, de revistas, lia aquilo tudo, mesmo não compreendendo, senão uma parte mínima, mas o aspecto visual das palavras, a forma escrita, o papel com desenhos, com riscos, com letras, me causava uma impressão muito forte. De modo que eu acho que tudo que eu fiz em matéria de literatura vem desse primeiro contato com a palavra impressa. Ao final da escola primária, Carlito descobre um mundo diferente por trás das montanhas de Itabira. Um mundo por vezes deslumbrante, ora angustiante, ora desesperador. Um mundo que se descortina para ele aos poucos, em etapas. Primeiro, na rápida passagem de apenas um ano pela capital mineira. Na volta a Itabira e depois como aluno interno do Colégio Anchieta, em Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Ali, o jovem mineiro viveria um marcante e traumático momento: a expulsão do colégio por discordar do professor de português. A acusação foi de insubordinação mental. A minha experiência religiosa resulta naturalmente
da formação familiar, né? Nós herdamos a religião como a gente herdava os objetos, as terras, né? Tudo que havia dos antepassados. Sucede que, já moço, eu abandonei esse fardo. A minha experiência foi muito desalentadora. Acredito que o contato com os padres tenha influído para que eu me afastasse do sentimento religioso. E depois as leituras, né, dos escritores franceses céticos, daquela geração de Anatole France, René de Gourmont, que era uma geração muito crítica, né, muito curiosa de investigar o porquê das coisas e que não aceitava as verdades estabelecidas. Isso fez com que eu perdesse completamente esse vínculo. Embora eu, seja dito de passagem, acho admirável que os outros tenham religião. Meus estudos foram muito irregulares, sabe? Comecei em Itabira, passei para Belo Horizonte, depois de lá eu fui para Friburgo, com um pouco que eu não me dobrava aos padres jesuítas, né? Quando eu saí de lá, eu tinha aquelas baldas da formação do internato, um modo de andar na rua, com os braços colados junto às pernas. Então, os rapazes de uma pensão pela qual eu passava todos os dias, começavam a bulir comigo, dando o braço, moço, dando o braço. Então, um dia eu resolvi abanar o braço, dando uma banana para eles. 3 anos depois de sua primeira passagem por Belo Horizonte, o jovem Carlos Drummond volta à capital mineira e aqui dá seus primeiros e certeiros passos no jornalismo e na literatura. Deu também um passo em falso, ao ingressar na Escola de Odontologia e Farmácia de Belo Horizonte. Formou-se, mas nunca exerceu a profissão de farmacêutico. A Belo Horizonte de Drummond era a dos intelectuais. A Belo Horizonte de Drummond já não existe mais, exceto o seu velho Colégio Arnaldo, onde estudou e fez amigos para a vida inteira. O colégio está lá, no mesmo lugar. E no Arnaldo de hoje, Drummond é mais que um nome na relação de ex-alunos. Aqui ele permanece vivo, dá seu nome à biblioteca, o local onde ele próprio mais gostava de frequentar. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra, no meio do caminho tinha uma pedra. No Meio do Caminho, publicado em 1924, dividiria o Brasil em 2 categorias mentais, segundo o próprio autor. Sobre ele, diria Mário de Andrade, formidável. Mas muitos críticos e intelectuais da época disseram horrível, péssimo, pretensioso. Bom ou ruim, Drummond desdenhou a polêmica e disse que só queria mesmo fazer um poema chato, repetitivo. Conseguiu que, ao longo dos tempos, seus versos se repetissem incansavelmente na memória de todos. Carlos Drummond de Andrade já havia consolidado sua carreira jornalística e publicado seus primeiros livros de poesia, mas foi como funcionário público que veio para o Rio de Janeiro. Veio chefiar o gabinete do ministro da Educação e da Saúde, Gustavo Capanema, amigo dos tempos do Colégio Arnaldo. No centro do Rio, Drummond passa a trabalhar no prédio do Ministério, um projeto de Lúcio Costa e Oscar Niemeyer, revolucionário para a arquitetura da época. A moderníssima sala, ocupada por Drummond, tinha móveis de Niemeyer e quadro de Portinari. Era um tempo de muitas ações administrativas e demandas políticas. Para que os processos não se acumulassem na mesa do chefe, Drummond despachava por ele e assinava Gustavo Capanema. O chefe, aliviado, consentia. Era também um tempo de efervescência política. O governo de Getúlio Vargas fazia uma verdadeira caça às bruxas aos comunistas, aos quais Carlos Drummond se unia mais por simpatia que por militância. No Ministério da Educação, o poeta mantinha sua produção literária, relacionava-se com a elite intelectual e se tornara o ídolo dos jovens poetas da época. Nenhum cronista do Rio foi mais carioca que o poeta mineiro. Carlos Drummond de Andrade, durante longos 39 anos, foi um atento e bem-humorado observador do cotidiano da cidade maravilhosa. Suas crônicas, inicialmente publicadas no Correio da Manhã, ganharam depois espaço consagrado no Jornal do Brasil,
onde escreveu por 15 anos e despediu-se de sua carreira jornalística em 1984. Mais que observar e escrever o Rio de Janeiro, Drummond passa a viver com a cidade uma relação simbiótica. O Rio passa a ser a cidade do poeta e ele, o mineiro da cidade. Ao contrário de Belo Horizonte, o próprio Drummond, suas crônicas e sua poesia se incorporaram ao Rio de Janeiro. Era a figura querida e conhecida da vizinhança do prédio onde morava em Copacabana. Mas, avesso a homenagens, não aceitou quando quiseram dar seu nome à pracinha ali perto. Segundo ele, por direito, o nome era do rei Alberto I, que tinha lá o seu busto. A resistência sucumbiu à morte e a praça passou a se chamar Largo do Poeta. Ao contrário do Rio, a relação de Drummond com Itabira é de catarse. Distante, o poeta quer se fazer permanente pela poesia, mas a ausência do filho ilustre é o que mais dói na cidade, e ela se julga desprezada pelo poeta. Drummond retoma sua relação com Itabira através do Cometa Itabirano, um jornalzinho alternativo, crítico e irreverente, criado por um grupo de jovens estudantes que tinha inspiração no próprio poeta. O Cometa Itabirano traz Drummond de volta. Era ele novamente, o texto, os versos, as cartas estampadas no jornal. Modesto, como sempre, o poeta se surpreendia com o tamanho de sua cara na capa e advertia os editores que o jornal estava drummondiano demais. O Pico do Cauê hoje é peça de museu em Itabira. Em seu lugar, há um gigantesco buraco onde se enterra a dor e a tristeza dos itabiranos pela destruição da cidade. Mas, como disse o próprio poeta, os itabiranos são de ferro, como de ferro também era o poeta. Percorrer os caminhos drummondianos em Itabira é mergulhar na alma do poeta. Em Carlos Drummond de Andrade, o amor era a própria poesia. Por isso, amou todas as formas de amar e amou muitos amores. Drummond teve amores furtivos, amores profundos, amores eróticos, também refletidos em sua poesia. Teve também amores para sempre, como o de Dolores, esposa e companheira por mais de 50 anos. A história dos dois amores é a história da relação dele com a Dolores, sem dúvida nenhuma, porque é um elefante, porque uma pulga se apaixona. E essa pulga salva o elefante e é fundamental para a sobrevivência do elefante. Ele não pode fazer nada, ele diz para ela: pulga, vai arranjar um pulga, pelo amor de Deus, eu sou um elefante, eu sou de outra natureza, quer dizer, que ideia que você tem, parece maluca. E a pulga insistia, e ela que salvou o elefante nos momentos. E é engraçado, ele sempre teve amante, sempre teve namorada, sempre se apaixonou. E naquele poema, sequer conheço fulana, fulana jamais me vê, mas como eu amo fulana, eu disse: essa moça está viva? Ele disse: tá por aí ainda. Mas não é nenhumas moças. Mas tá, essa aí quase me enlouqueceu. E depois ele fez esse poema e fez aquele outro poema. Então amar é isso, hoje beija, amanhã não beija. Ninguém, no entanto, teve mais o amor do poeta que sua filha Maria Julieta. Também escritora, Maria Julieta, desde criança, tinha do pai um amor devotado. Os dois eram cúmplices. Pelos olhos do pai, a filha descobria o mundo. O pai se renovava através da filha e era capaz de lhe fazer mimos tão delicados como este livro, uma edição manual única, em cuja capa estampam os retratos do pai e da filha pintados por Portinari. Dentro, os poemas do pai e depoimentos de amigos de Maria Julieta, colhidos pelo próprio poeta. Os que conviveram com ele sabem que nada o fez sofrer mais que a morte da filha
12 dias antes de sua própria morte, em 1987. O acervo de Carlos Drummond de Andrade está hoje em poder da Casa de Rui Barbosa, no Rio de Janeiro. Um arquivo de mais de 22 mil documentos que o poeta organizou com zelo e disciplina. Mas Carlos Drummond de Andrade é para sempre. Sua obra inspirou, inspira e continuará inspirando muitas outras formas de manifestações artísticas. Livros, desenhos, como estes da série Cervantes, criada por ele e Cândido Portinari. O que é o amor, senão um aprendizado contínuo que nos acompanha pela vida afora e que mesmo ao terminar a vida ainda não está encerrado. O tempo é a minha matéria, o tempo presente, os homens presentes, a vida presente. Vamos lá, história de Itabira. Drummond sempre gostou muito de Itabira, tanto é que ele escreveu vários poemas, crônicas, poesias, etc. sobre Itabira. 3 livros falando basicamente só sobre Itabira e suas personalidades. Boitempo 1, Boitempo 2 e Boitempo 3. Poemas bastante curiosos, assim, engraçados alguns. E esse é o amor sobre... Vamos lá, assim, já fica claro que Drummond gostava muito de Itabira, que muita gente tem esse pensamento contrário às vezes. Drummond não morava aqui, como a menina falou, ele morreu no Rio, não veio pro Rio, foi enterrado no Rio. Mas ele gostava muito de Itabira. Voltando agora sobre a história de Itabira. Itabira iniciou em meados de 1710, com a exploração dos bandeirantes aqui na região. Vieram buscar ouro. Ouro. Vocês acham que eles encontraram ouro aqui? Não. Não? Encontraram. Quem falou que não? Encontrou sim, encontrou pouco. Em pouca quantidade. Ela não está totalmente errada, em pouca quantidade. O grande achado mesmo aqui na região foi o Pico do Cauê. O Pico do Cauê é minério demais, era minério. Ficou em 70 anos explorando o Pico do Cauê, até que ele se acabou. Hoje só existe uma cava de aproximadamente 500 metros de profundidade. Tinha mais ou menos 300 de altura, são 1.300 de altitude do nível do mar, que eram. Agora é só cava. E essa exploração mineral, ela se iniciou, no começo esse minério era usado para fazer forjas, usado nas forjas, para fazer ferramentas para a região, e isso começou a desenvolver o vilarejo em torno da mineração. Através da mineração, trouxe muitas riquezas para Itabira. Itabira sempre foi uma cidade muito rica, e onde tem dinheiro, a cultura desenvolve, vamos dizer assim, gradativamente. Sempre desenvolveu juntamente com o dinheiro, com a riqueza. Itabira sempre teve, vamos dizer assim, um nível cultural bem alto. Hoje bagunçou um pouco mais, mas no início do século Itabira tinha cinema, poucas cidades tinham. Foi a segunda cidade do estado, do interior, a receber um colégio. O estado inteiro não tinha escola. Itabira teve, em 1907, o colégio Dr. Carvalho de Brito. Colégio esse que Drummond estudou. Ele iniciou seus estudos em 1910, Dr. Carvalho de Brito. Em 1914, ele formou o primário. Como que era interior, não tinha nada além do primário ainda, ele foi estudar lá em BH, Colégio Arnaldo. No Colégio Arnaldo, ele conheceu Mário Gustavo Capanema, Mário, esqueci o nome dele agora, meu Deus, que feio. Vários amigos seus, que na sua fase adulta, ele teve bastante companhia, teve bastante proximidade, e eles fundaram uma revista, eles ajudaram a divulgar o movimento modernista no Brasil, no final da década de 20, 30. O maior trem do mundo leva minha terra para a Alemanha, leva minha terra para o Canadá, leva minha terra para o Japão. O maior trem do mundo puxado por 5 locomotivas, engatadas, geminadas, desembestadas. Leva o meu tempo, minha infância, minha vida. O maior trem do mundo transporta a coisa mínima do mundo, meu coração itabirano. Lá vai o trem maior do mundo, vai serpenteando, vai sumindo. E um dia eu sei, não voltará, pois nem terra, nem coração existem mais.
Dolores, ela deu à luz ao seu primeiro filho, Carlos Flávio. Carlos Flávio viveu meia hora. Não, coitado. Ele nasceu pra morrer. Drummond até fala tem um poema, o que viveu meia hora. Nascer pra quê? Só pra ocupar espaço na Terra? Nem ocupou, né? Vamos dizer assim. E por que vocês acham que ele morreu? Meia hora, viveu meia hora. Eu vou contar a história pra vocês. Vocês querem saber? Sim? Então vamos lá. Itabira, cidade do interior, veio Drummond, com a Dolores, auxiliar aqui em Itabira. Na época o pai dele tinha falecido já. Ele tinha herdado a fazenda dos outros quinténs, a fazenda do Pontal, que nós teremos visitado daqui a pouquinho. E ele estava aqui e tal, com uma mulher grávida, uma esposa grávida, bonita, barriguda, vamos assim dizer. E ela entra em trabalho de parto. O hospital aqui é precário, era precário, hoje está bem melhor. Brincadeira, essa parte. Ela entrou em trabalho de parto, no interior. E agora? Tem que ir lá pra BH, pra ela ganhar o menino. Isso foi pra Santa Bárbara de cavalo, que era mais rápido. Chegou na casa de Santa Bárbara, uns 60 quilômetros. Beleza, chegou em Santa Bárbara, pegou o trem, Marinho Fumaça, aquela lerdeza. Ela veio lá, dentro do trem lá, o menino tá nascendo, aquele desespero todo, aquela dor. Chegou em BH, aí pega o que for, montinha o carro, vai pro hospital. Chega no hospital, o menino nasce. Ei! E morre. Demorou, passou no tempo de nascer, demorou muito. Muitas pessoas da cidade achavam que ele não gostava de Itabira, que para ele Itabira tinha acabado, vamos dizer assim. Como ele dizia no poema Confidência Itabirano, apenas uma fotografia na parede. Vocês acham que se você não gosta de uma coisa, você não gosta de outra menina lourinha aqui, ó, você não gosta dela, você vai colocar a fotografia dela na parede? Claro que não, ué. Ó, por que Itabira era apenas uma fotografia na parede para ele? E a Itabira que ele conheceu, que ele cresceu, que era a infância dele, não existia mais. A mineração, o progresso transformou tudo. Já era a cidadezinha do interior. E ele pouco voltou a Itabira. Porém, no poema A Ilusão do Migrante, ele fala tipo um trocadilho, vamos dizer assim, como é que ele poderia voltar para a cidade, se para a cidade ele está morto, se para a cidade ele não existe mais. Ele vai ser um espírito. Quando vim da minha terra, se é que vim da minha terra, não estou morto por lá. A correnteza do rio me sussurrou vagamente que eu havia de quedar lá de onde me despedira. Os morros empalidecidos do entrecerrar-se da tarde pareciam me dizer que não se vai nem se volta de sítio algum a nenhum. Que carregamos as coisas, moldura de nossa vida, rígida cerca de arame, na mais anônima célula. E um chão, um riso, uma voz, ressoam incessantemente em nossas fundas paredes. As descobertas são máscaras do mais obscuro real, essa ferida lastrada nas nossas almas. Quando vim da minha terra, não vim, perdi-me no espaço, na ilusão de ter saído, ai de mim, nunca saí. Lá estou eu enterrado por baixo de falas mansas, por baixo de negras sombras, por baixo de labras de ouro, por baixo eu sei de mim mesmo. Esse vivente enganado, enganoso. Antigamente não existia cimento. As casas não existia cimento, era de quê? Barro, o que mais tinha no barro? Pau a pique. O barro pau a pique. Era terra de viga, esterco de boi e bambu e as pedras de minério que eles colocavam. Isso era o cimento. E as casas não tinha cimento para fazer as vigas, os pilares, né? Aí era feito de braúna. Alguém já viu uma braúna de perto? Oi? Aí, como é que é a braúna, cara? Você sabe como é que é ela? Dura, mas dura para tempo demais, né, cara? Muito tempo que ela dura. Chega a durar até 500 anos. Olha pra você ver. Hoje praticamente não existe braúna na região devido a essa exploração, né? Todo mundo fica na boca, cortar e fazer casa. E não é diferente aqui na fazenda. Grande parte dela tem madeira de braúna na sustentação. Porém, como eu disse que ela não era aqui, ela era lá embaixo. Vocês estão vendo o rejeito lá embaixo? Quem não estiver vendo, daqui a pouco nós vamos ver. Tem uma barragem de rejeito, que a Vale lava o minério lá em cima, na mina de Cauê. E o rejeito ele é descartado através de tubulações até cair aqui. Qual a importância de conter o rejeito do minério? Para não assorear os rios, né? Isso mesmo, só lá no certinho. Aí para não assorear o rio, aí o rejeito é contido aqui. Bacana? Na barragem. E lá era fazenda. Na década de 70, eles desmontaram a fazenda. Felizmente,
As pessoas viram que é importante desmontar a fazenda e guardar, aí guardaram as peças, catalogaram todas, guardaram. Algumas se perderam em um incêndio, por isso que eu estava mostrando a vocês na estrutura ali, tá vendo? Tem vigas de aço no lugar das braúnas que se perderam, beleza? Mas os demais foram aproveitadas. A família vinha muito aqui por causa da proximidade. Essa era a fazenda mais próxima da família. Eles tinham várias outras, mas essa era a mais próxima. E eles produziam aqui vinho, mentira, legal. Produziam uva e faziam vinho. Produziam uva, faziam vinho e várias outras coisas eram produzidas na fazenda, porque não existia, vamos dizer assim, supermercado igual é hoje, né? Produziam-se as coisas, levavam para a casa principal, uma casa grande lá na sede, no centro, e lá armazenavam-se as coisas, beleza? Curiosidade, Drummond, desde pequeno, ele foi muito diferente dos demais. Ele não gostava muito de brincar, das que as outras crianças gostavam. Vinha para montar cavalo, essas coisas, não. O que ele retrata nas suas histórias, que ele gostava de vir ficar nas mangueiras, nas árvores, lendo. Ele gostava de ler bastante, enquanto os outros ficavam montando cavalo. Meu pai montava cavalo e ia para o campo. Minha mãe ficava sentada cozendo. Meu irmão pequeno dormia. Eu, sozinho menino entre mangueiras, li a história de Robinson Crusoe. Comprida história que não acaba mais. No meio-dia branco de luz, uma voz que aprendeu a ninar nos longes da senzala e nunca se esqueceu, chamava para o café. Café preto, que nem a preta velha. Café gostoso, café bom. Minha mãe ficava sentada cozendo, olhando para o berço, onde pousou um mosquito, e dava um suspiro. Que fundo! Meu pai lá longe campeava no mato sem fim da fazenda. E eu não sabia que a minha história era mais bonita que a de Robinson Crusoe. Hoje no memorial nós temos essas duas exposições. Essa exposição, esse painel, Drummond, Tempo, Memória e Poesia. Tempo porque nós temos o Drummond desde os anos até os quase 85. Inclusive essa foto foi no dia do velório da única filha de Drummond, Maria Julieta. Ela faleceu de câncer aos 59 anos. Nós temos a foto de formatura. O Drummond formou-se em farmácia, mas ele não exerceu a profissão. Foi mais a pedido do pai, né? Porque a família de Drummond, eles eram 14 irmãos e só sobreviveram 6. Aí o pai de Drummond fez um farmacêutico, né? Na família, em casa. A cópia do certificado de reservista de Drummond, com as características físicas, né? Ele tinha os olhos azuis, a estatura mediana, né? E nessa época, Drummond tinha 20 anos de idade. Aparentava bem mais, não é? 20 anos. E, gente, olha, nessa parte branca, nós temos os vários tipos de assinatura que o Drummond, que ele usou, que ele fez durante toda a sua vida. Ele era uma pessoa muito tímida, muito reservada. Ele não gostava muito de entrevista, de tumulto. E nós temos um poema Memória, que é este poema que começa na entrada do memorial e vai até o finalzinho do corredor. O Walter irá declamar para a gente. Amaro perdido,
deixa confundido este coração. Nada pode o ouvido contra o sem sentido, apelo do não. As coisas tangíveis tornam-se insensíveis à palma da mão. Mas as coisas lindas, muito mais que lindas, essas ficarão. Olha, gente, o ouvido do poema é do verbo olvidar, esquecer, do espanhol. E poesia, do título, porque o Drummond se tornou um grande poeta, conhecido tanto no Brasil e no mundo. Aqui no Memorial, nós recebemos visitas de pessoas que vêm do exterior para conhecer um pouquinho a vida e a obra de Carlos Drummond de Andrade. E nós temos também o poema Confidência do Italiano, logo na entrada do Memorial, naquela folha de concreto, que retrata bem o amor que o Drummond tinha. Vivi em Itabira, principalmente nasci em Itabira, por isso sou triste, orgulhoso, férreo. 90% de ferro nas calçadas, 80% de ferro nas almas. E esse alinhamento do que na vida é porosidade e comunicação, a vontade de amar que me paralisa o trabalho, bendita vida de suas noites brancas, sem mulheres e sem horizontes. E o hábito de sofrer que tanto me diverte, que é doce herança itamirana. De Itabira trouxe prendas diversas, que ora te ofereço. Esse coro de antes estendido no sofá na sala de visitas, esse São Benedito, do velho santeiro Alfredo Duval, essa pedra de ferro, futuro aço do Brasil, este orgulho, essa cabeça baixa. Tive ouro, tive gado, tive fazendas. Hoje sou funcionário público e Itabira é apenas uma fotografia na parede. Mas, como dói. Pergunta. Você quer ouvir o poema? Sim. Vamos lá então. Subir ao pico do amor e lá em cima sentir presença de amor. No pico do amor, o amor não está. Reina a serenidade de nuvens, sussurrando ao coração que importa. Lá embaixo talvez amor está, em grota funda, em lagoa deserta, ou mais encoberto ainda, onde se refugiam coisas que não são e tremem de vir a ser. Banheiro de meninos, água santa, lava nossos pecados infantis. Oh, lembra que pecado não existe. Água de duas fontes entrançadas, uma aquece, a outra esfria. Surdo anseio de apalpar na laguna a perna, o seio, a forma confusamente amamos. A tarde não cai na água santa, ela pousa na sombra da gameleira. Fica vendo meninos se banharem. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas não fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra! No meio do caminho tinha uma pedra. Desse beco, fala dele. Vamos ouvir? Vamos lá então? Eu sou também sem voz, aí se puder ficar mais caladinho. Você também sem voz? Também sem voz. A gente tivesse com terrores! Na rua do Matadouro e no beco do Calvário, a nuvem de mau agouro e o clarão extraordinário vão gritando o fim do mundo.
mal a vida começara, e o corpo, esse trem imundo, que em pecado se atolara, não tem tempo de lavar-se para o dia do juízo, nem de vestir o disfarce que cause dó sobre riso. Nas lajes de ferro e medo, os pés correm desvairados, sentindo chegar tão cedo a morte em seus véus cansados. Fuge! Fuge, Tabirano! Que embora o raio te pegue na porta de Mereciano, o diabo não te carregue antes que veja teu pai e lhe passe num olhar, que da boca não sai, mas se conta sem falar. A procissão corta o passo, são vultos encapuzados, são fantasmas alinhados, pesadelos esticados, fantoches, tochas, fachos, almas uivando, presos na cadeia e ruína, soltos em bando. O assassino do Carmo, com sua faca enorme sobre a igreja, no escuro. Uma postada de corridas de caixões branco, uma postada de corridas no escuro. Da rua do Matagouro, rumo ao beco do Calvário, onde se espera o carrasco e o capeta com seu casco. Vai ter musicalizado, tem uma música. Tem uma música dos poetas que musicalizaram ele. E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? Você quer ser nome que somos dos outros? Você que faz versos, que ama, protesta. E agora, José? Está sem mulher, está sem carinho, está sem discurso. Já não pode beber, já não pode fumar, cuspir já não pode. A noite esfriou, o bonde não veio, o riso não veio a utopia. E tudo acabou, e tudo fugiu, e tudo mofou. E agora? Com a chave na mão, você abriu a porta, não existe porta. Quer morrer no mar, mas o mar secou. Quer ir para Minas, Minas não há mais. Se você gritasse, se você bebesse, se você tocasse a valsa vienense, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse. Mas você não morre, José, sozinho no escuro com o bicho do mato, sem ter agonia, sem parede nua para se encostar, sem cavalo preto que fuja galope. Você marcha, José. José, para onde? Com o mestre Emílio, aprendi esse pouco de francês que deu para ler Gerry, um Murilo. Diabo na aula tinha gestos impossíveis, que nem macaco na jaula. Os verbos irregulares saltavam de meu album, perdiam-se pelos ares. Nunca mais os encontrei. Talvez Brigitte Bardot me ensinasse o que não sei. Isso aí. Bacana, galera? Bacana. Vamos lá, então? Vamos. Atrás do grupo escolar ficam as jabuticabeiras. Estudar? Estudar? A gente estuda. Mas depois, ei, pessoal, furtar jabuticaba. Jabuticaba chupa-se no pé. O furto exaura-se no ato de furtar. Consciência mais leve do que asa. Ao descer, volto de mãos vazias para casa. É mais ou menos o que você quer ele. Mas quando eu sou ele, se quer que eu leia, se quer que eu faça por ele, eu faço. Lê? Então, o Sr. Elias não soa com qualquer um, mas quando soa, é boa com nenhum. O seu nome de profeta, sua voz de eternidade, o Sr. Elias transmite as grandes falas de Deus ao povo dessa cidade, as falas que os outros símbolos nem sonham interpretar. Coitados de tão mofinos quando soam, quando ouvem a voz de Elias em ordem de se calar. Em ordem de se calar, e toda a cidade muda. Um som profundo no ar, um som que liga o passado ao futuro, ao mais que o tempo, e no entardecer escuro abre um clarão
Já não somos prisioneiros de um emprego, de uma região. Precipitados no espaço, ao sopro dos cidadãos, nossa vida, nossa morte, nossa raiz mais cansada, esperança descarnada. Se dispersam do universo. Chega, Elias! É demais. Ramon de meu irmão desenha um jardim, e ele surge da pedra. Há uma estrela no pátio, uma estrela de rosas e de gerânio, mas seu perfume não me encanta a mim. O que respiro é a glória de meu mano. Casa, há de dar para a Câmara de poder a poder, do flanco à matriz, de poder a poder, ter vista para a serra, de poder a poder, sacadas e sacadas comandando a paisagem, há de ter 10 quartos, de portas sempre abertas, ao olho e pisar do chefe, alcova no fundo, sufocando o segredo de cartas e baús enferrujados. Terá um pátio, quase espanhol, vazio, pedrento, fotografando o silêncio do sol sobre a laje, da família sobre o tempo, forno estufado, fogão de muita fumaça e renda de picumã nos barrotes. Galinheiro comprido, à sombra de muro úmido, flores convertidas em hortaliças, e chão apertado ao corpo, que adore conviver com formigas, desenterrar minhocas, ler revista e nuvem. Que tal terminando em pasto infinito, onde um cavalo espere o dia seguinte e o boboal receba telex do vento. Há de ter tudo isso, mais o quarto de lenhas, mais o quarto de arreios, mais a estrebaria, para o chefe apear e montar na maior comodidade. Há de ser fora azul 1911. Do contrário, não é casa. De Itabira trouxe prendas diversas que ora te ofereço. Esta pedra de ferro, futuro aço do Brasil. Este São Benedito do velho santeiro Alfredo Duval. Este couro de anta estendido no sofá da sala de visitas. Este orgulho, esta cabeça baixa. Tive ouro, tive gado, tive fazendas. Hoje sou funcionário público. Itabira é apenas uma fotografia na parede, mas como dói.